Abraão, Isaque e Jacó deram origem a um grande povo numeroso, que devido à influência de José, o filho de Jacó, esse povo que estava em formação foi levado ao Egito para suportar um período de escassez. Mas o que eles não esperavam é que se levantaria um faraó que desconheceria a história de José e que escravizasse esse povo. Mas o Deus de Abraão e de seus filhos levantaria Moisés, um israelita da tribo de Levi. Moisés ele fugiu do Egito porque tinha matado um egípcio ao o ver espancando um israelita. E Moisés se casou em Midian e viveu ali com eles. E Deus apareceu a Moisés quando ele apacentava o rebanho de seu sogro, no Monte Horebe, em uma sarça revestida de fogo. Após Deus dar as ordens de ir ao Egito e cumprir a missão de libertar Israel, Moisés pergunta a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? Que deverei dizer? Então Deus afirmou a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Onde aparece em hebraico, que se translitera para Erreie, Asher, Erreie, que significa eu sou o que sou, ou outras vertentes introduzem eu serei o que serei. A partir dessa frase, Moisés a abreviou como uma palavra que possui 4 consoantes, que conhecemos como um tetragrama. Essas 4 consoantes são o Yud, Re, Vav, Re. Mas, hoje em dia, está sendo muito anunciada uma ideia que a transliteração YHWH não é a mais correta, que a correta seria Ial. Mas será que isso é verdade mesmo? Dizem que Ial é um nome histórico e arqueológico. Pessoas se tornaram até fanáticas por esse nome. Mas vamos analisar e descobrir o que a arqueologia diz sobre ele. Antes, lembre-se de curtir, se inscrever e ativar o sininho para sempre acompanhar os melhores fatos bíblicos desconhecidos. Ial é um nome polêmico que está ganhando uma grande força no cenário atual. Quando entramos em grupos, vemos diversas pessoas compartilhando coisas relacionadas a esse nome, até mesmo louvores em nome de Ial. Mas esse nome existe na Bíblia? Ou é conhecido como de fato o nome de Deus? O meio acadêmico e teológico cristão defende esse nome ou fala contra? Vamos abordar tudo isso, começando pela arqueologia. Vamos começar com um achado bem antigo, datado do século IX a.C., a famosa Pedra Moabita, feita de basalto negro polido, possuindo 1 metro de altura, 71 centímetros de largura e 36 centímetros de espessura. É uma pedra que possui a inscrição sobre Mesha, o rei de Moabe. Este registra a conquista de Moabe por Omri, rei de Israel. Mesha revolta-se depois de ser dominado por 40 anos. Esta inscrição, ela confirma o relato bíblico descrito em 2 Reis, no capítulo 3, do versículo 4 ao 27. Essa pedra teria sido feita aproximadamente por volta de 830 a.C. A pedra está no Museu de Louvre, em Paris. As inscrições contidas na pedra vai narrar que o rei Mesha se levantou e foi combater contra Israel, no Monte Nebo. Nesse relato irá citar: e tirei dali os Yud-Hei-Vav-Hei, arrastando até diante de Quemos. A pedra foi escrita com caracteres do fenício antigo. O tetragrama é descrito com as consoantes Yud, Re, Vav, Re. Vale ressaltar, nessa época não se usava vogais na língua fenícia. Era uma língua que somente utilizava consoantes, por isso a transliteração YHWH, somente com consoantes, sendo as letras do alfabeto latino correspondentes ao fenício antigo. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagine o nome Jesus. Agora retire as vogais.
JSS. Agora só possui consoantes. As vogais eram achadas através das mães de leituras. Não removiam as consoantes, mas eram adicionadas às consoantes, que formavam o Jesus nessa explicação, por exemplo. Sobre Jesus, isso só foi um exemplo. Por não possuir vogais nesse período, é impossível se transliterar como Yao o termo descrito nessa pedra. Outro achado que devemos comentar é um que é tido como o achado mais importante do Antigo Testamento: os manuscritos do Mar Morto, achados por pastores beduínos em Qumran, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950, onde foi achado diversos fragmentos de um conjunto de textos bíblicos e apócrifos, guardados pelos essênios, uma seita judaica existente no período de 200 a.C. até 70 d.C. Textos sagrados considerados inspirados por Deus. Eles foram preservados em 3 línguas. A sua maior parte é em aramaico, por ser a língua predominante naquele período entre os judeus. Depois vem o grego como uma língua helênica, depois o hebraico em algumas partes, ou até mesmo em trechos misturados com a língua aramaica. Nesses fragmentos se acham textos bíblicos, como os do livro de Isaías, e citará o texto de Isaías 7,14, onde descreve: por isso dará Yud-Rei Vav-Rei, o Senhor, Ele próprio, um sinal para vós. Eis que uma jovem virgem está grávida, e gera seu filho, e chamará o seu nome de Emanuel. Como observamos, vemos o tetragrama sendo descrito nesse texto, mas afinal, aparece o Yao ou somente as consoantes como na pedra moabita? Assim como a pedra moabita, ele apresenta as 4 consoantes, Yud, Re, Vav, Re, sendo impossível a transliteração como Yao, pois ainda não tinham adotado o uso de vogais, mas de somente consoantes, através das quais os linguistas realizaram a tradução. Nesses fragmentos são citados diversas vezes o tetragrama. Eles são tão importantes no ponto de vista teológico cristão porque eles comprovam a total veracidade do Antigo Testamento contido na Bíblia atual. Mas e os códices utilizados para a tradução? Eles citarão o Yao ou somente as consoantes Yud-Rei Vav-Rei? Vamos verificar. Você talvez já ouviu falar da Bíblia hebraica Sturt-Gartesia, uma tradução feita através de uma edição crítica do texto massorético inspirada no Códice de Leringato, publicado pela Sociedade Bíblica Alemã em Stuttgart, de onde deriva o seu nome. É uma Bíblia totalmente em hebraico. É a versão mais confiável dos escritos hebraicos do Antigo Testamento, além de ela possuir correções com fontes no Pentateuco Samaritano, nos pergaminhos do Mar Morto que comentamos anteriormente e em antigas traduções da Bíblia, tais como a Septuaginta, a Vulgata e a Peshitta. Essa versão é utilizada como fonte de tradução pelo próprio judaísmo para importantes versões da Taná, possuindo o trabalho mais antigo e oficial, vinculado aos massoretas, que introduziram os símbolos massoréticos na língua hebraica. Os símbolos massoréticos seriam as vogais. Será que nessa tradução existe o Yao? Agora, com os símbolos massoréticos, que torna possível se colocar vogais? Vamos analisar. De fato, os massoretas inseriram símbolos massoréticos ou vogais no tetragrama, mas são os mesmos símbolos contidos no Adonai, para lembrar os leitores que não devem pronunciar o tetragrama, mas no lugar dele o nome Adonai. Os rabinos daquele período e anterior, inclusive de períodos bíblicos, não pronunciavam o tetragrama devido ao mandamento dado de Deus a Moisés, de não pronunciar o nome de Deus em vão. Com isso, pronunciavam Adonai no lugar. Rabinos chegavam a falar que era réu de fogo quem pronunciava o tetragrama letra a letra. Com esses símbolos massoréticos do Adonai, se tornou Yahu, mas também é uma pronúncia errada, pois não temos acesso à sua pronúncia primitiva.
e não ser vogais colocadas para serem pronunciadas junto com as consoantes. Mas qual é o nome de Deus mais correto e a sua melhor estruturalização? Primeiro vamos abordar a estruturalização. Estruturalização se refere à estrutura, ou seja, a formar a estrutura. Nesse sentido, vamos formar a estrutura do tetragrama, onde não removemos as consoantes, mas adicionamos as vogais. A estruturalização mais verídica e mais próxima à pronúncia correta é o famoso Yahvé, bastante usado em versões inglesas da Bíblia, como a versão do Rei Tiago, conhecida como King James. Observe que se preserva as 4 consoantes, ao contrário do Yahu e do Yau, onde remove consoantes e colocam vogais no lugar, sem um estudo profundo. Mas por que as vogais do Yahvé são as mais corretas? O Instituto de Estudos Bíblicos de Israel vai nos ajudar a compreender. Em um trecho de seus estudos, ele demonstra que Yahvé como a estruturalização mais correta, comparando com o que foi dito por Moisés. Vamos ver. O que Deus realmente diz é Yehie, Asher, Yehie. Imediatamente você pode notar a semelhança entre o som da palavra Yehie e o nome mais sagrado do Senhor, Yahvé. As duas palavras têm a ver com o ser. Ou seja, Yahvé é a estruturalização que mais se aproxima da forma que foi dita a Moisés, se opondo totalmente ao Yau e colocando como um nome errado, sem embasamento acadêmico. A tradução dos manuscritos da Bíblia Peshita do aramaico dão mais embasamento a isso, descrevendo Mar Yah, ou seja, o Senhor Yah, citando o tetragrama, além de em nomes e outros trechos citarem Yah, que embasam ainda mais a estruturalização feita como Yahvé. Também existe uma estruturalização que é famosa, que seria Yehová, ou como conhecemos, Jeová. Não possui tanto amparo acadêmico devido a ela se distanciar mais da pronúncia utilizada por Deus para falar com Moisés em Êxodo. Com isso vemos que de fato, Yau e Yausha não é o nome de Deus, nem de Jesus Cristo, segundo a arqueologia, a história bíblica e segundo o meio acadêmico. Se você quer acompanhar mais assuntos como esse, curta, se inscreva e ative o sininho para sempre ficar por dentro.